Bom dia, boa noite, boa tarde, Pai do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus, Mateus 23, né? Vou ler essa palavra e vamos ver o que nós entendemos. Então falou Jesus, porque tem tradução que entende melhor. Se você pegar algumas traduções, né? Na Bíblia, até no celular mesmo, e o versão, sei lá, tem vários tipos de Bíblias, né? Que dá um entendimento até mais claro. Então eu estou aqui nessa Bíblia que eu tenho com ela aqui, e eu quero ler Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Nas cadeiras de Moisés. Está errado aqui. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Né? Que está dizendo que Moisés tinha uma cadeira lá no templo, naturalmente. Então Jesus estava falando, na cadeira de Moisés sentam os escribas e os fariseus. Fazeis e guardai para tudo quanto ele vos disserem. Vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que dá para entender? Não é mesmo? Tem muitas pessoas que elas pregam e não vivem o que pregam. Infelizmente, né? As pessoas se acham muito perfeitas, muito sã, né? Querem obrigar as pessoas a fazer certas coisas e até pregam mentiras. Coisas que não é, que é da lei, e quer fazer com que as pessoas vivam isso hoje, dizendo que é para nós também. Se Jesus é o fim da lei, então o que era da lei era da lei. Né? Da mesma forma, quando eles falam de dízimo, certo? O dízimo é da lei, não é para hoje. E ele estava falando para os escribas e fariseus, os líderes da lei, não estava falando para as ovelhas. Fazeis isso, golar assim, dar o dízimo do coentro, da hortelã, fazeis isso, mas não omitir as mais importantes. Quais são as mais importantes? Né? O amor, a fidelidade e a justiça. Ser justo, praticar o amor que Jesus mandou praticar. Mas na verdade não praticam, dizem. Demonstra praticar, mas não estão praticando. E aí, o Mateus 23, por que nós temos aqui Jesus pregando em Mateus? Aí vamos lá, no 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É o que eles fazem. Né? Hoje, eu falo que a igreja virou um sistema religioso. Queira ou não. As pessoas podem discordar, não. A gente tem que ver aí o que muitos estão... Deus está até tirando de dentro da igreja. Não é o diabo que está tirando, não. O próprio Deus está tirando. Por quê? Está estampado, gente. A igreja deve fazer um bom papel? Deve. Ela deve ensinar para onde você vai? Para uma igreja, você quer aprender, isso, aquilo. Mas o que tem aprendido dentro da igreja? O que a gente vê dentro da igreja hoje? O que mais fala dentro de uma igreja é dinheiro. A verdade é essa. Quando eles falam aqui, ó, senta nos... Aqui vai falar mais. Muitos querem aparecer, cobram para pregar, cobram para cantar, adorar o Senhor. Eles fazem várias coisas. E quem é que está ficando rico? É o povo de Deus ou os sacerdotes? Eu nem falo muito dos pastores. O fulano está rebelde, só fica apontando o dedo, que nós não devemos apontar dedo para ninguém e nem falar mal. Peraí, eu estou falando mal ou estou falando uma verdade? Quando Deus manda um profeta falar, e eles não aceitam.
Quando o profeta Jeremias foi lá falar o que Deus mandou falar, o que eles fizeram com Jeremias? O que Pedro falou? O rei não era uma autoridade? Proibiu eles de pregar? E eles pararam de pregar a palavra de Deus? Caiba a nós a obedecer a Deus ou aos homens? Agora, será que eu estou inventando alguma coisa aqui? Ou que está escrito aqui, ou que nós estamos vivendo hoje dentro das igrejas? Por que as igrejas, muitas pessoas vão saindo de dentro da igreja? Por que estão saindo pessoas de dentro? Porque elas estão rebeldes ou porque um sacerdote, os sacerdotes da igreja, está rebelde contra Deus? Se rebelou contra Deus? Se o templo vivente é o homem, e por que a igreja é mais santa do que o homem? Por que o altar é mais santo do que o templo vivente de Deus, que somos nós? A igreja não é um templo construído por homem. É o povo de Deus no mundo inteiro, é o corpo de Cristo. A minha igreja, você tem que estar dentro de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é todo o povo de Deus, não os hipócritas. Aí Jesus chama eles de hipócritas. Eles estão trazendo a velha lei para viver como uma religião hoje. E criam várias coisas para servir de fé. Quer te ensinar a prosperar, fazendo votos, dizendo que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Estão vivendo de ostentação dentro da igreja. Quando o líder que já está rico, milionário, os que estão ricos, que tem aí casas, mansões e casas e carros e mais carros. Ostentação, não é um pastorzinho, não. Porque os pequenos pastores, se eles não colocar povo dentro da igreja e não tiver dinheiro, ele não presta para nada. A verdade é essa, eles não amam. Eles querem sentar nas melhores cadeiras, é como diz a palavra de Deus aqui. Querem ser vistos por todos, a melhor igreja, e ainda vão falar sobre o quê? Que a igreja, a excelência da igreja, é ouro pela parede, é tudo que você imaginar, mas o povo mesmo é massacrado. E não estão ajudando as ovelhas. Estão arrancando o couro das ovelhas. E as pregam o medo. Que se não fizer, é rebelde. Se levantar, é rebelde. Tudo é rebelde. E os fariseus? É o que então? Os hipócritas são o que então? O que Deus falava para eles? Vamos lá mais. Praticam, porém, todas as suas obras com a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar no banquete, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e o serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Está escrito aqui na Bíblia, não está? Eu estou inventando alguma coisa? Ou será que eu sou algum hipócrita? Ou será que eu estou falando algo errado aqui? Qualquer um enxerga, gente, como está vivendo o sistema religioso. A minha igreja, quem manda aqui sou eu. Humilha o obreiro. O obreiro não tem nem salário. Não tem nem um salário. Quem ganha o bom salário, às vezes, é de pastor para cima. E olhe lá o pastor ainda. Porque tem pastor que parece que só vive para a igreja. O líder não ama o seu pastor. Ele ama o dinheiro. Ele ama o templo dele.
Ele quer ser o maior, a maior igreja. Essa é a verdade, não tem outra. Tem pastor que o casamento está acabado. Tem pastor que não vive para a família. Se o pastor faltar um domingo para sair com a família, está rebelde. Faz testes espirituais, até bate na cara de pastor. Gente, eu não estou falando mentira, vocês sabem o que acontece dentro da igreja. É uma hipocrisia danada. Estão fazendo pior do que os da lei. Sabe o que é fazer pior do que os da lei? Porque eles viviam na lei. A lei de Moisés. Hoje nós estamos vivendo a lei do Espírito. Você não é dono de alguma ovelha. Quem guia nós é o Espírito Santo. Não existe cobertura espiritual. A nossa cobertura espiritual é Deus. Deixa de ser hipócrita. Não tem outra forma de pregar de outro jeito, gente. A igreja está vivendo a maior hipocrisia na face da terra. Jesus está voltando e eles não estão pregando o reino de Deus, dizendo o reino de Deus está disponível a todos. Todos os dias você peca. Todo dia nós pecamos. E ainda diz que não tem pecado. Aí, vamos continuar aqui, depois eu continuo falando. Vós, porém, não sereis chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos. E a ninguém sobre a terra chamei de vosso pai, porque só um é pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Ele é o nosso guia. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Que sabe quem é o maior? É o que serve. Mas as pessoas querem ser servidas. Essa é a verdade. É uma hipocrisia muito grande. Condena. Porque chegou sem gravata, porque chegou atrasado, vai sentar no banco, hoje não vai tomar santa ceia, que nem existe santa ceia, é ceia do Senhor. Jesus deixou claro que o pão, e tem uma parte que ele fala assim, eu sou o pão, ele não é o pão que desceu do céu? O pedacinho de pão que vocês dão, aquela misériazinha de pão que vocês dão com a miséria de cálice, vocês espiritualizam isto. Aquele que tiver em pecado analisa a si mesmo e você não deve comer nessa igreja, você que não é dizimista não toma santa ceia, você que está no banco porque chegou atrasado, e eles ficam condenando pior do que os fariseus. Vamos enterrar o pão da santa ceia. Onde está escrito isso na Bíblia? Quem manda aqui na igreja sou eu. Você falou a verdade, você manda, mas Deus não manda em nada aí. O Espírito Santo não está atuando então na tua igreja. É uma hipocrisia muito grande. Essa é a verdade. O povo já está cansado de tanta hipocrisia. Prega o evangelho da prosperidade financeira, sendo que Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Prega a fé, mas não vive a fé. Eu quero ver você parar de pedir oferta, o seu dízimo, e colocar o gasofilato lá, e é Deus que vai prover. Quero ver você ter fé para isso. Ah, se não fizer desse jeito, qual vai ser o voto que nós vamos fazer? Porque senão nós não vamos pagar. Não vamos pagar, conseguir pagar aqui o aluguel. Desse jeito é melhor fechar. Vai pregar na praça. Jesus pregava nos montes. Jesus não fundou em nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja. É igreja para fora. Não tem ninguém na sua igreja? Junta aquele povinho, fecha a igreja e vai pregar na praça. Prega na casa do irmão. Eu estou inventando alguma coisa?
Estou falando alguma mentira? Eu estou apontando o dedo? Ou estou falando a verdade? Porque a verdade dói, meu filho. Está na hora de abrir os olhos. Amar como Jesus disse para amar. Repartir. Tanta gente passando fome dentro da igreja. E aí algum pastor fala que do dízimo não é para sustentar o povo da igreja. São amantes do dinheiro. O Deus dessa igreja é o Mamon. Isso é verdade. Não creia em Deus. Eles não acreditam que Deus pode suprir as necessidades. Jesus disse, ide, não levai nada, nem alforje. Faltou alguma coisa? Não faltou nada para eles. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo humilhar será exaltado. Mas é o contrário que eles fazem. Gosta de humilhar os outros. Essa é a verdade. Chama a atenção de obreiro na frente dos outros, pastores, e até pastores, líderes que os maiores, tem que... Olha, gente, tá uma hipocrisia grande. Se você não está satisfeito com a igreja que você está indo, pula fora. Você não é obrigado a servir o sistema religioso. Entra no teu quarto e fala ao Pai. Ao Pai. Você tem fé para falar ao Pai? Você tem fé que você tem o Espírito Santo? Então pronto. Você não precisa de um comedor de arroz com feijão. Você não precisa de um hipócrita para te acompanhar. Você não precisa de uma bengala apoiar na fé desses hipócritas. Essa é a verdade. Hipocrisia. Tá pior do que a lei. Tá trazendo de volta a verdadeira religião evangélica. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quando Jesus falou, fazeis isso, ele estava falando para as autoridades, que deveria fazer o mais importante da lei. Não estava falando para a ovelha, não. Jesus nunca pregou lá no monte, falando de dízimo e de oferta para eles. Se não desse o dízimo, você vai para o inferno. Se não batizar, você vai para o inferno. O ladrão que estava na cruz batizou. E outra, eles pregam uma grande mentira. Não ama como deveria amar. Dá 10 mil de dízimo, mas não dá uma cesta básica para o irmão. Acha que é tudo a igreja que tem que fazer. A igreja tem que fazer sim, repartir o dízimo e oferta com os irmãos que estão precisando. Antigamente era dessa forma. Não tinha necessidade de nada. Até vendia as coisas para ajudar um ao outro. Não pensava no sistema religioso, não. Hoje está uma porcaria. Sinceramente, está uma vergonha. Infelizmente, gente. Infelizmente. Muitas pessoas vão criticar o vídeo, mas cai na real. Eu não estou querendo que as pessoas deixem de seguir a igreja. Você pode ir numa igreja, você pode frequentar a igreja, mas saiba da verdade. Muitas vezes se você fica 5 dias dentro da igreja, fora o domingo, e olhe lá no sábado, e acha que está servindo a Deus. E às vezes não estão servindo a Deus. Você está servindo o sistema religioso. Ah, mas eu estou fazendo isso pela fé. Eu estou fazendo para Deus. Será que está fazendo para Deus mesmo? Tem que ver. Os líderes estão fazendo para Deus mesmo? Ou estão pensando neles mesmo? Quando faz um aniversário, tem igreja, como vou citar nome, eles falam assim, convoca, todos têm que ir e levar um X de oferta. Se o diácono não der uma oferta todo mês, tal igreja, ele não vai ser mais diácono. O diácono não ganha, não tem nem salário. Meu Deus do céu, mas Jesus está voltando. Você acha que Jesus está preocupado com a sua igreja? Com a excelência da igreja? Excelência tem que estar o nosso coração para Cristo.
O meu templo vivente aqui tem que estar com excelência para Deus. Obediência. Jesus disse, fazeis isso em meu nome. Jesus não é o pão que desceu do céu? Jesus está falando para quem? Para as ovelhas ou para o sacerdote? Analisa a si mesmo. Porque estão comendo do pão que desceu do céu. Estão sendo alimentados da palavra que é o pão de Deus. Estão adulterando em cima do altar, estão mentindo, estão envergonhando o nome de Jesus. Arrancando couro de ovelha, pregando mentira. Está na hora dos cristãos e irmãos abrir os olhos. Quem está enriquecendo são essas pessoas que está cheio de carros importados dentro da garagem, tem mansões e mansões, estão milionários cada vez mais e mais dinheiro para eles. Porque eu não vejo eles fazer nada, gente. Eles fazem de hipócrita, é uma hipocrisia. Só para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas Deus vê o coração. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para isso. Se você não quiser ir mais na igreja, vai para o seu quarto e busque a Deus. É o Espírito Santo que vai te guiar. É a palavra de Deus na obediência que vai fazer a diferença. É ajudar o próximo. Porque Jesus disse, fazendo isso, está fazendo para mim. Amar o próximo. Isso estava com fome, estava com sede, estava nu, estava no presídio. E fizesse a mim quando fizesse a esse. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecha o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixam entrar os que estão entrando. É o que acontece. Eu já vi gente impedir de alguém entrar na igreja porque estava com um maço de cigarro no bolso, porque estava com boné, porque não estava de terno. Mas que coisa, é o que está escrito aqui. Não entram e nem deixam os outros entrar que estão querendo entrar e não deixam entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque devorai as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis o juízo muito mais severo. Sabe o que significa isso? Olha o que vai falar aqui depois, ó. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito, tornais filho do inferno. 2 vezes mais do que vós. Vocês rodeiam para ganhar uma alma e faz ele 2 vezes um pecador para ir para o inferno. Ai de vós, guias cegos, que dizeis quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro, pelo santuário, fica obrigado pelo que jurou. Votos, dízimos, obriga a fazer voto. E aí, isso acontece? Não tem condições de fazer. E as pessoas acabam fazendo o quê? Estão sendo condenadas. Estão levando as pessoas para o inferno em vez de salvar. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vamos lá. Quem é que tem que ser santo? Aonde é o santuário de Deus? Você está com ouro pendurado no seu pescoço, está com dinheiro no bolso, certo? O santuário que tem que ser santo e purificado é eu, o corpo. Porque Deus habita em mim, hipócrita. Deus habita em vós. E está obrigando as pessoas a fazer votos e levando elas para o inferno, não para a salvação. Eu tenho que me santificar. Como eu me santifico? Obedecendo a palavra, não pregando a mentira. Amar o próximo é o maior mandamento. Fé e esperança não é só nessa terra, não. Vamos viver o melhor dessa terra? Vai passar por lutas aqui. Não vai viver um paraíso aqui agora, não. A perseguição. Por quê?
O que nós aguardamos é Cristo, a vida eterna. Você está juntando tesouro para quê? Para que você quer ser rico? Você vai levar isso para o céu? É melhor pegar o que você tem, 10 carros, será toda a riqueza que você tem, faz que nem um mancebo rico quer ver você fazer. Você prega mancebo rico, que ele não aceitou, porque ele ama a riqueza, você não está fazendo diferente. Será que você não está amando os seus bens materiais, não? Não está amando o próximo? Insensatos cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E diz, quem jurar pelo altar, isso é nada. Mas quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Entendeu? Obriga as pessoas a fazer voto. Hipócritas e mentirosos. As pessoas estão fazendo papel de hipocrisia e às vezes nem imagina que ela está errada. Tem pessoas que estão assim, gente, está no embalo, virou um sistema religioso. Quem jurar pelo santuário jurou por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha só, da lei. E Jesus está falando para quem? Escribas e fariseus. Não é para os filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus, por acaso? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor. Que é nascido de novo, nova criatura. Passa a ser filho de Deus. Não importa se seja judeu ou quem for. Tem que nascer de novo, Jesus falou. Nicodemos ouviu isso. Ele era judeu. Ele era mestre na sinagoga. Se ele não nascesse de novo, não seria... Não entraria no reino dos céus. E para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. Jesus deixou claro isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dá o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, e tem negligenciado as mais importantes da lei, que é o quê? Justiça, misericórdia, a fé. Justiça, misericórdia e a fé. Espera aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amor, misericórdia. Estão amando mesmo como Jesus disse? Ou está amando o dinheiro, a posição, o lugar, o templo? É o templo que tem que ser excelente? Ou eu sou o templo de Deus que tem que me santificar? Deus não está preocupado com excelência de templo, não. Deus está preocupado com a sua hipocrisia, que vocês pregam uma mentira, enganam o povo e acha que vai entrar no céu desse jeito. Tem que se converter, meu amigo. Tem muita gente que se acha pastor, mas não nasceu de novo, não. Está vivendo uma hipocrisia dentro da igreja. Tem mais gente santa fora da igreja do que dentro de uma igreja. Ou será que eu estou falando uma mentira? Será que um desigrejado prega a palavra de Deus? Qual é a igreja que Moisés frequentava? Qual era a igreja que aquele povo frequentava? O que Jesus falou com o templo? Não ficará pedra sobre pedra. Você acha que o seu templo de ouro vai ficar pedra sobre pedra quando Jesus vier? Hipócrita. Constrói e gasta um dinheiro enorme para construir um templo e acha que Deus está satisfeito com isso.
e não está amando o próximo como deveria. Seria melhor não ter construído nada. E pregasse na praça, nas ruas, em qualquer outro lugar. Hospital, presídio. Quer dizer que para receber o Espírito Santo tem que estar oferta. O que aconteceu com Ananias e Safira? Meu Deus do céu, gente, está um absurdo hoje a igreja, o que está acontecendo. E não mudou muito não, desde de antes, foi caminhando para esse lado. Antigamente, aqueles homens que eram cheios, que Deus usava, muitas almas, os milagres aconteciam. Hoje tem igreja aí morna, fria, não acontece nada dentro da igreja. Cadê? Onde que foi curado um cego aí? Quando é que foi curado um cego, um aleijado levantou na sua igreja? Ou a sua igreja é melhor do que a outra porque Deus opera na sua igreja também? Você acha que Deus não vê, não? Você acha que Deus vai deixar de ouvir uma pessoa que precisa por causa de um pecador? Que está em cima do altar? Prostituindo, adulterando? Ai de vós, escribas e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Está claramente aqui, Dá o dízimo de tudo lá. Mas está falando para os da lei, gente. Lá no monte onde Jesus pregava, nos outros lugares, Jesus nunca ficou pregando de dízimo. Nunca pediu para ficar fazendo oferta. Era o contrário. A igreja, como que era a igreja antes? Ai, o evangelho completo da prosperidade financeira. Mas quem está cheio de dinheiro? Ninguém. O povo é burro, né? Tem gente que é. Tem gente que não parece que não acordou, não. É a mesma coisa que acontece no governo. Se você for analisar. Eles preferem apoiar um bandido, um marginal, apoiar uma pessoa que é contra a palavra de Deus, mas não abre mão. Sabe aquele povo lá no deserto? Quando eles pecaram contra Deus, o bezerro de ouro? Ficou dividido. Eles ficaram do lado da idolatria, da orgia, do pecado, mas não abriram mão. É o que vai acontecer, gente. Entra no teu quarto e fala ao pai. Você tem um pai. Um pai. Não tem mãe, não. Não existe mãe de Deus. Então você tirou isso? Deus não tem mãe. Quando Maria nasceu, ela foi gerada na carne. Deus já existia, Jesus já existia, o Espírito Santo já existia. Uma hipocrisia danada. Uma idolatria, gente. Quanta idolatria. Jesus diz, eu sou o mediador entre o homem e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Ah, tem vários caminhos. Hipócrita. Jesus se deixou claro, eu sou o caminho. O caminho. A verdade. A vida. Vida eterna. Sem mim, ninguém verá a Deus. Sem mim, não vai ter salvação. Reconheça que você é um pecador. Abre mão. Não faça como aquele que foi para Babilônia, o rei, do orgulho de ser rei, e não abriu mão de entregar. Que ele ia ser bem tratado lá. Deus não ia permitir que ninguém morresse. Mas o orgulho, sabe? É o pecado de Satanás. Muitos vão morrer e vão para o inferno por causa do orgulho. Não vão se dobrar. Não vão aceitar. Eu sou um comedor de arroz com feijão. Sou um irmãozinho e peco também, erro. Mas eu não vivo na hipocrisia, não. Se eu errar, eu peço a Deus, Senhor, me perdoe. Eu sou falho. Eu erro todos os dias. Eu sou um ser humano, sou de carne. Eu habito dentro de um corpo que peca, quer pecar todo dia. Mas nós temos que, não podemos pecar. Temos que
está todo dia lutando contra o pecado, contra a carne. Você não é melhor do que o outro irmão? Essa é a palavra de Deus, Mateus 23, que a igreja está vivendo hoje. É o que a igreja está vivendo. Guarda essa palavra, pensa sobre isso. Você vai levar a sua riqueza para o céu? Jesus está voltando, meu amigo. E a sua igreja vai ser a primeira que vai ser arrebatada? Para mim, eu acreditava que o arrebatamento vai ser antes, mas em Colossenses 2 está escrito que Jesus não virá enquanto aquele que se opõe contra Deus não vier. Quem é esse? Estuda, 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 estuda. E parece que vive na mesma hipocrisia. Hipócritas, porque limpai o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior seja limpo. Ai de vós, escriba de fariseu. Dá para entender o que está falando aqui? Limpar primeiro o interior, para que o exterior seja limpo? Limpar a podridão que você tem dentro, a hipocrisia, a falta de amor de Deus. Essa é a verdade. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidades. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais e os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. E olha o que Deus vai falar. Assim, contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vós sois pais. Como é que é? A medida de vós sois pais. Serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Como vai escapar da condenação do inferno? Como? Vivendo desse jeito. Você acha que você vai para o céu, vai ser o primeiro? Pois, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel e o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e quem mataste entre o santuário do altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vão ser culpados até pelo sangue de Abel, até hoje. Não se converta não para você ver. Você que acha santo, branco por fora, mas, né? Gente, analisa a si mesmo. Eu estou pregando aqui para sacerdotes. Você acha que o povo é bobo? São autoridades constituídas por Deus e temos que ser submissos a ela. Quer dizer que eu tenho que virar um cavalo e deixar você montar em cima de mim e fazer de mim um jegue? Um animal? Nós não somos animais. Nós somos ovelhas do Senhor. Ai de vós que escrevem leis injustas para condenar o meu povo.
ai de vós, escribas e fariseus, nação que não tem temor a Deus, que prega, que vive e não se converte, servem a idolatria, tudo que eles acreditam são a favor contra a palavra de Deus, tudo que é pecado que a pessoa imagina, não acreditam na palavra de Deus. Isso aí já é para as pessoas que não crê na Bíblia, que não querem saber de Deus, que quer continuar matando, pessoas que matam os outros, são mal, não querem se converter. O sangue vai ser cobrado pelo sangue. Ai daquele que se levanta contra um filho de Deus. Melhor amarrar uma pedra na cabeça e lançar no mar. Então você já imagina como vai ser. Para terminar, o lamento de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os filhos, como a galinha juntar os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que, desde agora, já não me vereis, até que venhais e dizeis, bendito vem no nome do Senhor. Bendito que vem no nome do Senhor. Então, nós temos que analisar o que está de errado. Será que nós estamos ensinando realmente a verdade? Então nós temos que analisar. Fica aqui essa palavra. Se alguém não gostou, não posso fazer nada. Está escrito aqui, certo? E as pessoas já estão cansadas de viver hipocrisias. Se você não está satisfeito da igreja que você está indo, vai numa igreja mais próxima, ou não vai à igreja nenhuma, porque você não é bebê mais não. Você tem um Deus que é Pai, e Jesus é o seu guia. O Espírito Santo te instrui. Você sabe orar. Já é hora de você fazer o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para fazer o que Jesus mandou. Não é para ficar preso. É para sair fora da igreja e fazer o que Jesus mandou. Não é quer dizer abandonar a igreja. Estou querendo isso. Mas se você não está satisfeito, a melhor coisa que tem. Você não vai estar perdendo nada. Fica aqui essa palavra. Entendeu? Vou estar orando pelos homens de Deus também. Não sou perfeito, não. Não sou perfeito. Também erro. Todos nós erramos. Só que eu não sou hipócrita, não. Certo? Eu falo o que Deus manda eu falar. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Um abraço e paz do Senhor. Fica com Deus.